Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o operador condicional ternário, que é um operador muito comum trabalhando com JavaScript a gente utilizar. Principalmente quando a gente entrar na área do React, vai ter vários momentos que a gente vai utilizar, então por isso eu trouxe para vocês aqui, que eu não sei se vocês já aprenderam ou não, mas se já aprenderam, vale uma revisão. Então vamos lá para a prática. Estou aqui com o código da aula passada, eu já apaguei. Vamos imaginar, eu vou criar uma função para calcular o maior de dois números. Aí recebe número, não vou colocar num 1 e num 2. Ok, então como é que eu faria aqui? Eu faria um if num maior, considerar maior ou igual. Num 2 só para facilitar a nossa vida aqui. Se for o num 1 for maior do que num 2 então ele retornaria num 1. Aí eu posso colocar aqui um else, se eu quiser, não precisa do else não, mas vou colocar que eu acho que fica mais fácil de entendimento. Return num 2, quer dizer que o num 2 seria maior. Então imagina que eu tenho essa função e eu tenho essa situação. Vou criar aqui uma variável para poder receber esse valor. Então, variável maior, eu quero que chamar a função calcular maior de dois números, vou passar aqui o número 2 e o número 3, e depois eu vou dar um log nesse valor de maior. Então, eu tenho essa situação aqui, vou dar um refresh, ele funcionou. Então, toda vez que você tem uma situação que você normalmente usa um if, que ele verifica uma condição, e se a condição for verdadeira, você faz uma coisa, se a condição for falsa, você faz uma outra, você pode substituir isso pelo operador condicional ternário. Como é que funciona o operador condicional ternário? Ele funciona assim: você tem uma condição, vou colocar aqui como comentário para explicar para vocês. Aí eu tenho uma condição, aí depois eu coloco o sinal de interrogação, aí eu coloco uma expressão 1, dois pontos e uma expressão 2. O que é que isso quer dizer? Se a condição for verdadeira, vai executar a expressão 1. Se for falsa, vai executar a expressão 2. Então, se eu for substituir aqui com o condicional ternário, como é que eu faria? Eu poderia colocar aqui return, aí eu coloco a condição num maior ou igual a num 2, a condição, aí eu coloco a interrogação. Se for verdadeiro, vai ser a primeira parte logo depois do interrogação. Eu retorno num 1. Se for falso, então dois pontos, para o for falso num 2. Então isso aqui ele funciona igualzinho aquele if, só que com menos linhas de código. Se eu dar um refresh aqui, ele funcionou do jeitinho que estava antes, é o condicional ternário. Eu não preciso colocar o condicional ternário dentro sempre de uma função. Eu poderia ter algo mais ou menos no meio do meu código JavaScript, em qualquer momento eu preciso verificar uma condição para fazer uma coisa ou para fazer outra. Por exemplo, eu vou simular aqui, gerar um número aleatório. Então, math.random. Se esse número aleatório, esse random da biblioteca math do JavaScript, ele gera um número aleatório entre 0 e 1. Então, vou colocar, por exemplo, se ele gerou um número aleatório maior do que 0,5, ele pode
vou até colocar em outra linha aqui. Ele pode, sei lá, executar alguma ação. Vou colocar aqui, imprimir aqui sorte. Aí eu posso colocar aqui os dois pontos e fazer uma outra ação. Console.log que falta de sorte. Aqui, essa condição e essas mensagens aqui são coisas bobas que vieram da minha cabeça só para exemplificar para vocês. Mas isso aqui poderia ser qualquer condição e aqui poderia ser qualquer ação que você quer que execute se a condição for verdadeira e aqui qualquer condição que você quer que execute se a condição for falsa. Aqui você pode ou não colocar os parênteses. Eu gosto porque fica mais organizadinho para mim. Então, se eu colocar, salvar, dar um refresh, vai aparecer aqui que falta de sorte porque ele gerou um número que não era maior. Então, se eu continuar dando refresh, uma hora ele vai gerar o número maior do que 0,5 e aparecer a mensagem que sorte. Então, é só para vocês entenderem, porque vai chegar um momento que eu vou utilizar condicional ternário e é bom que vocês tenham conhecimento do que é e de como pode ser utilizado. Então, até a próxima aula.